E aí, minhas maravilhosas? E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Vocês estão aqui acostumados a ver no canal vídeo de várias axilas, tonalização de cabelo. E nesse vídeo de hoje, que tá com um pouco na câmera, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né, gente? Que enfim, é uma pauta muito boa de se falar. Por quê? Porque problemas, né, minha gente? Problemas psicológicos, depressão, ansiedade, tudo isso não é brincadeira, né, minhas maravilhosas? Então, por isso, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre isso, né? E é importante, minha gente, vocês aceitar, certo? Se você, comecei com uma tristezinha um pouquinho, depois fui ficando vários dias tristes. Enfim, às vezes, se essa tristeza não passa, é importante você ir procurar ajuda, procurar um psicólogo, né? Às vezes só a terapia, né? Eu faço tratamento, certo? Faço já faz um tempo. E continuo fazendo, por motivo de quê? Porque quando você tem algum problema psicológico, algum diagnóstico psicológico, é importante você sempre estar com seu acompanhamento psicológico, né? Sua terapia, às vezes se sua terapia não ajudar, às vezes é importante sim aceitar e procurar um psiquiatra. Não estou dizendo que você vai ficar topada, né, de remédio. Porém, às vezes você tem um problema que às vezes a pessoa não aceita. E às vezes a gente tem que procurar realmente uma ajuda, porque às vezes você já está numa situação, certo? Uma tristeza tão grande, às vezes um problema tão grande e você não consegue mais sair disso. Então é importante às vezes você saber que você pode sim pedir ajuda, você não está doida, você não está louca. Simplesmente você tem um problema qualquer. Por exemplo, se você tem uma febre, você vai no médico. Se você tem uma febre, toma um remédio. Se você tem uma doença, você vai procurar ajuda. Então por que não tratar a sua mente, né? Que é algo muito importante. Então vamos lá, né, minha gente? Hoje eu vou falar um pouco de vocês sobre toque, né? O toque não é só aquela mania de limpeza como algumas pessoas acham, né? Só porque vou limpar aqui, limpei, vou deixar tudo limpíssimo, limpíssimo e limpíssimo. Não, né, gente? O toque vai muito além disso, né? Que muitas pessoas pensam que é só porque é uma mania de ficar limpando, deixando tudo limpo, tudo brilhoso, tudo isso várias vezes. Então, assim, gente, existem vários tipos de toque, certo? O toque de limpeza também, às vezes, pode ser uma tortura para quem realmente gosta de tudo limpo, né? Porque às vezes tem pessoas que não podem ver outra pessoa encostando lá no, enfim, um espelho, se é alguma coisa que depois já vem limpar. Então, existem vários tipos de toque, né? Tem pensamentos intrusivos, então às vezes tem a compulsão, tem a obsessão. E também, que é o quê? O toque de repetição. E no meu caso, quando eu fui para psicóloga, foi por conta do toque de repetição que eu adquiri na pandemia, por motivos de quê? Eu lavava os pratos, eu comecei lavando os pratos, né? Eu lavei os pratos uma vez, aí eu vinha na minha mente, será que tá bem limpo? Será que eu preciso lavar mais uma vez? Por quê? Porque na minha cabeça ainda não estava tão limpo e eu poderia ser contaminada pelo Covid. Então comecei a lavar uma vez, lavar duas vezes, até que eu comecei a passar uma hora lavando o quê? Praticamente 5 pratos. E quando às vezes minha mãe chegava em casa, ela passou o dia lavando o prato, mulher, eu passei. Por quê? Porque eu passava o dia lavando, checando se estava tudo limpo, passava aqueles bichos de alumínio muitas vezes, até ficar bem areado. Bichinho, era uma luta, viu? Era bem 1 hora, 2, que eu passava lavando um pingo de prato por conta desse problema, e eu na minha cabeça não sabia o que era. Pensava que era apenas por motivo de eu querer deixar realmente limpo e ter medo de ser contaminada pelo Covid. Até que depois foi se agravando, né, minhas donas? Comecei a repetir várias coisas. Às vezes tomava banho no banho, ia tomar banho e ficava vendo na minha cabeça, né? E se eu não lavar essa cabeça 2 vezes, o cabelo, será que vai ficar limpo realmente? Aí eu ia e fazia, porque eu não sabia que isso fazia parte de um toque de ritual, que é o toque de repetição. Então lavei 2 vezes, lavava 2 vezes, e começou assim a ficar bem séria a situação, né? Até que eu vi que realmente não estava certo, né? Então chamei mãe, procurei ela e meus pais, né, no caso, contei eles a situação, e eles me levaram para o psicólogo, que me encaminhou para o psiquiatra e falou que era um toque de repetição.
Então, minha gente, olha, é uma situação, se você tem um problema, não deixe ele se agravar, porque quando ele se agrava, é muito difícil de você sair dessa situação. Por quê? Porque como na pandemia não podia também estar com tanto tratamento, não era direto que podia ter, não era todas as vezes que conseguia marcar. Então foi uma coisa que se agravou bastante. E teve uma vez, eu lembro que eu cheguei a tomar uns 4 copos de água, sem eu nem conseguir tomar, tomei bastante. O bucho ficou de tanto que eu tomei água, por conta desse toque de repetição. E tem várias pessoas que têm outros tipos de toque. Tem toque religioso, toque de relacionamento, certo? Então assim, o toque não é só uma mania, né? Não é só uma mania de limpeza. Então, tipo assim, é uma doença grave, porque se você não tratar, ela cria vários rituais na sua cabeça, até você ficar cumprindo esses rituais. Por quê? Porque se você não... Na sua cabeça, quando você repete a ação 2, 3, 4, 5 vezes, às vezes que sua cabeça manda, você não fica em paz, porque fica vendo na sua cabeça, tipo, qualquer coisa. Se às vezes você, quando a doença já está mais grave, às vezes você vem na sua cabeça assim: e se eu não repetir essa blusa 2 vezes? Pode acontecer algo ruim com alguém. E tipo, isso não tem nada a ver, não é por causa de uma blusa ou de um perfume que você não passou várias vezes ou qualquer outra coisa que vai acontecer alguma coisa de ruim com a sua família ou com alguém que você gosta. Por quê? Porque uma blusa não interfere em nada, né? Mas quando você é diagnosticado com toque, você tem que cuidar, você tem que tratar, porque ele cria esses rituais e a sua cabeça acredita. Literalmente, ela acredita nesses rituais que você faz, porque é a obsessão e a compulsão. Então, cada vez que você vai repetindo, como eu comecei nos pratos, 1 vez, 2 vezes, você vai acreditando, né? Então, você vai acreditando nesse ritual até que ele se torna algo bem sério, bem grave. Então, você começa a repetir várias coisas, várias e várias coisas, porque sua cabeça acredita que isso realmente não vai acontecer se você repetir. É tipo assim, tem gente que já vi relatos, né? Não no meu caso, mas já vi relatos de pessoas que até o mijo conta, tipo, mijei 1 vez, tem que esperar outra vez pra mijar, porque pode acontecer alguma coisa com alguém, uma coisa que não tem nada a ver, mas a sua cabeça acredita. Então, se você tem algum problema psicológico, meus amores, é importante você tratar, porque tipo, de um toquezinho assim de lavar os pratos, eu adquiri vários outros. Tipo, eu repetia a blusa, tirava a blusa umas 2, 3, 4 vezes. Cara, chega, eu me cansava. Tem uma vez que eu fiquei com dor de cabeça de tanto que eu lavei o cabelo. De tanto que eu lavei o cabelo e ainda abri os olhos com shampoo. De tanto tempo que eu demorei a perceber que isso realmente não estava certo, né? Até porque eu tinha vergonha de chegar para psiquiatra e falar um negócio desse, porque na minha cabeça ninguém passou por isso ou ninguém passava por isso. A primeira vez que eu fui na médica, uma psiquiatra, eu fiquei com muita vergonha, né? Então, quando eu cheguei para falar sobre isso, que eu não sabia o que era, né? No tempo só sabia que não estava certo. Eu quase não falava para psiquiatra, porque imagina chegar para a médica e dizer: médica, eu boto uma blusa 2, 3, 4 vezes com medo de algo ruim acontecer. Uma coisa que não tem nada a ver. Mas a sua cabeça acredita, porque se você for repetindo o ritual ou qualquer outra coisa, ela vai fazer você acreditar. E cada vez que você repete esse ritual, ele vai se afundando cada vez mais, né? Então, às vezes você tem pensamentos intrusivos, pensamentos ruins, pensamentos e pensamentos que você não quer, né? É um transtorno bem difícil de se lidar, mas que você consegue, né? Sair desse, né? Então, eu sei que não é só eu que passo, então por isso que eu vou colocar esse vídeo aqui no canal. E se alguém tiver, ou alguém que estiver assistindo, quiser falar, pode deixar nos comentários, né? Sobre isso. E sobre questão também de pânico, né? Também já fui diagnosticada com isso. Porém, hoje em dia não tenho mais essa síndrome do pânico, mas já fui diagnosticada há bastante tempo. Né? No tempo eu tinha muito medo de ser assaltada, tinha medo de uma bala perdida, de sair. Teve um tempo que eu não conseguia nem sair no portão, porque eu tinha muito medo. Mas hoje em dia isso não interfere na minha vida, porque no tempo eu fiz
terapia, fiz tratamento e hoje em dia eu ando pra qualquer canto, eu vou pra todo canto. O que realmente eu estou tratando foi o que eu adquiri na pandemia, que foi o toque. Então eu trato o toque porque é o transtorno que eu ainda tenho, mas eu trato, né, para não se agravar cada vez mais, né, porque é um transtorno que muitas pessoas pensam que é só limpeza, só isso, aquilo, mas não, minha gente. É um transtorno que, enfim, cria vários rituais na sua cabeça, faz você duvidar dos seus princípios. Às vezes você pode ter um toque religioso, você que já é da igreja, às vezes você pode ter pensamentos, principalmente quem já tem o toque. Pensamentos de, eu vou pro inferno sem você ter feito nada, né? Certo que a gente já sabe que a gente é pecador, né? Mas fica vindo aquele pensamento torturante que você vai pro inferno, que isso e aquilo, que você não tá agradando a Deus, que você não agrada a Deus em nada. Então, às vezes, pode vir pensamentos assim torturantes na sua cabeça, né? Às vezes você é evangélico, fica vendo esses pensamentos torturantes, fica vendo se você realmente tá agradando a Deus, se isso, aquilo, certo? Então, muita gente também tem um toque religioso, tem um toque de relacionamento. Tem gente que o toque de relacionamento fica querendo checar se não traiu a pessoa, sendo que ela não traiu, não fez nada, mas ela quer a todo tempo, checa, às vezes, outras pessoas que ela já se relacionou, às vezes você fica com aquele pensamento, certo, minha gente, de que você traiu o seu namorado, que você vai trair, ou que você traiu alguém só porque passou alguém mais bonito, sei lá, uma pessoa bonita, e você olhou, né? E às vezes na sua cabeça já vem que você traiu seu namorado, seu esposo, seu marido, sei lá. Fica vindo isso, fica lhe torturando, porque são sintomas realmente de quem tem um começo de toque de relacionamento. Né? Então assim, existem vários tipos de toque. Né? Eu fui diagnosticada com o de repetição e hoje tomo Revoque, né? Que é um dos remédios que é muito bom e muito usado para quem tem o transtorno compulsivo obsessivo, né? De toque. Então, para você que também tem depressão, ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizada, né, às vezes você tem tanta ansiedade, mas você não quer aceitar isso, às vezes você não quer procurar ajuda, e é importante você procurar ajuda, meus amores, porque a ansiedade, né, tira a sua vida, né, minha gente, você literalmente vive com medo, né, medo de alguma coisa acontecer, medo de tudo, né. Então, tudo que lhe faz, enfim, né, digamos que perder as asas, né, não lhe faz bem, né, porque a gente gosta, né, de sair, se sentir livre, se sentir bem, e às vezes você está com tanta ansiedade que você não consegue sair, você não consegue viver, o medo toma conta de você, o medo te aprisiona, mas às vezes é importante você procurar ajuda e você aceitar que você está passando por algum problema difícil e não tem nada demais você procurar ajuda, né? E quando você for lá fazer seu tratamento, for na psicóloga, também a psicóloga só vai indicar para o psiquiatra se ela vê necessidade, né? Então, quando você vê que realmente você não aguenta, não custa nada, você não tem, assim, vergonha de você chegar e falar para a sua mãe, para o seu pai, que você precisa de ajuda, para sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, né? Às vezes você tem vergonha de dizer, né? Mas às vezes é necessário você chegar para o seu esposo, chegar para sua mãe, para o seu pai e contar a situação e dizer, não, pai, mãe, eu preciso realmente procurar alguma ajuda, algum psicólogo, né? E eu, graças a Deus, o que realmente me ajudou, né, Deus sabe, principalmente ele, né? E também minhas terapias, né? Terapia, precisei tomar remédio, né? E ainda tomo, viu? Precisei, mas melhorei assim um pouco quando eu comecei a melhorar, né? Foi colocando assim Deus realmente na minha vida em primeiro lugar também, né? Eu orava, tinha vezes que mãe me chamava para orar, fazer campanha de oração e eu não tinha mais vontade de orar, não tinha, né? Quando eu fui diagnosticado com isso, eu tinha muita vergonha, eu não conseguia mais orar, às vezes me chamavam para cantar lá na igreja e eu não queria, eu não tinha mais vontade de cantar porque pra mim não fazia sentido eu estar cantando lá em cima, lá na igreja, então tudo isso tirou a minha alegria, né, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito, né, cantar, principalmente quem me conhece, né, gosto muito de cantar, gosto muito de louvar, então no tempo eu não orava, né, mas mãe fazia campanha, me chamava direto pra orar pra tudo e eu
E eu não ia não, vamos ter, minha gente, não ia não, pra mim não ia resolver nada, porque já fazia mais de meses que eu estava numa situação que eu não conseguia sair, era chorando direto, não conseguia nem comer. Até que eu peguei e falei, não, vou sim, comecei, me ajoelhei, comecei a orar, comecei a chorar, começava a clamar por Deus e assim eu fui saindo dessa situação, né, minhas irmãs? Então vocês que precisam de ajuda, não tenham medo de procurar. E é isso que eu digo pra vocês. Um beijo e cuidem da saúde mental de vocês, porque se vocês não têm saúde mental, olha, minha gente, o resto também você não tem porque você não tem paz. E é isso, lindonas, beijo.